Casais que chegam a completar 20, 30, 40 anos de casados. Mas como fica o relacionamento depois de tantos anos de convivência? E a vida sexual? Há alguns anos, este assunto era um verdadeiro tabu. Mas hoje não. Pesquisas mostram que as pessoas estão encarando a questão com mais naturalidade. E a gente conversa hoje sobre o sexo na terceira idade. E nós vamos ver agora o exemplo de um casal que fala abertamente sobre o assunto e garante que o tempo e a convivência podem ser valiosos para uma vida sexual saudável. Eles estão juntos há muito tempo e 5 filhos e 9 netos depois do casamento ainda conservam um relacionamento amoroso. O sexo para Dona Nira de Oliveira, 62 anos de idade, e o senhor Luiz Meirelles, 71 anos, sempre foi um complemento numa vida conjugal marcada pela dedicação e companheirismo. Os dois não escondem que a idade e o tempo de convivência diminuíram um pouco a intensidade do interesse sexual, que fazia dos primeiros anos de casamento uma eterna lua de mel. O casal garante, no entanto, que hoje a vida sexual deles tem mais qualidade. 44 anos depois de terem se casado, seu Luiz e Dona Nira ainda vivem um caso de amor. Um relacionamento no qual o sexo nunca foi tratado, pelo menos entre eles, como tabu. Seu Luiz diz que o segredo para isso tudo é muita amizade e amor. É isso mesmo, seu Luiz? É verdade. É muita compreensão, muito diálogo no dia a dia, porque 44 anos de casamento é uma vida. O sexo, ele é uma coisa dada por Deus, é uma propriedade dada por Deus, e como tal, muitos consideram um tabu. Então nós temos a certeza que para Deus não existe tabu. Para Ele, se Ele nos deu o sexo, é porque Ele achou uma coisa muito bela. O meu caso agora ainda é mais real para mim. Porque na época da juventude eu tinha muito tabu. E também na época que a gente está com muita criança, a gente está muito preocupada. A gente não criou 5 filhos, né? 5 filhos, né? E está sempre junto, sempre lutando. Então a gente não se entrega. Está sempre assim, preocupada, pensando em outras coisas. Continua dando prazer? Dá prazer. Eu acho que até mais do que no início para mim. E para selar então essa entrevista tão bonita, um beijo aí, então, ora. Virgínia, por que é difícil para alguns casais terem uma situação semelhante a esse casal que a gente viu agora? É porque, na realidade, a sociedade acaba reprimindo a expressão da sexualidade. Parece que nem a criança e nem o idoso pode expressar a sua sexualidade, só na idade adulta. Por que que isso acontece? Porque, na realidade, a sociedade tem interesse apenas na procriação. Então, enquanto você está fazendo sexo e está tendo filho, tudo bem. Depois parece que não. A criança, em relação ao sexo, parece que é uma lição que um dia ela vai ter que aprender. O adulto é uma lição que ele tem que praticar obrigatoriamente todos os dias. E o velho parece que é uma lição que ele vai ter que esquecer. Por isso que, de repente, a gente tem dificuldade de estar expressando. Parece que a pessoa de idade, quando se interessa por sexo, leva a pecha de libertino, é isso mesmo? Exatamente. Parece que ele não tem mais esse direito de estar expressando a sua sexualidade. E eu achei muito interessante esse casal dizendo que, com certeza, a qualidade da relação muda. Por quê? Porque você, mais idoso, não precisa estar mostrando, né, o quão atleta sexual você é. Você não precisa ficar competindo os números de orgasmos que você tem que ter. Então, você pode apostar na qualidade. E eu acho que aí o jovem sai perdendo e ele fica um pouco com medo disso e diz que o velho, que de alguma maneira, ou a idosa, né, que procura sexualidade, é libertinagem. Bom, Virgínia, como a gente falou em tabu, que está deixando de ser tabu, ligue e participe você também. O telefone é o 255-8282. Faça a sua pergunta para a Virgínia. Virgínia, dentro desse processo todo que a gente falava, que o assunto deixar de ser tabu, começar a se falar sobre ele, isso pode ajudar, inclusive, no relacionamento desses casais? Com certeza, porque é muito importante, como o seu Luiz colocou e a dona Nira também, o diálogo. É importante que você fale das suas curiosidades, é importante que você fale dos seus desejos e é importante que você fale também das suas fantasias. Sabem por quê? Porque existem muitas informações erradas a respeito do sexo. O sexo, por exemplo, você pode atingir o orgasmo não necessariamente apenas através da penetração, que é o que a gente chama de orgasmo vaginal. Existe também o que era um tabu, né? Antigamente, o orgasmo clitoriano, que também dá muito prazer. Então, na medida em que vocês começarem a falar disso, vocês vão descobrir outras formas de sentir prazer.
Virgínia, a repórter Bernadette Coelho está neste momento na Casa de Idosos Vila Vida e houve um casal de noivos. Bernadette. Exatamente, Ruth. Olha, a gente está aqui ao lado de um casal muito simpático. O seu José e a Dona Maria. A Dona Maria tem 69 anos e o seu José 65. Eles estavam contando pra gente que estão namorando há cerca de 3 meses. E é um namoro, assim, bem empolgado. Seu José, como é que é esse namoro? O senhor que não mora aqui, vem ver a namorada todos os dias? Vem ver a namorada todos os dias. E se não vier, o que acontece? Leva bronca ou fica com muita saudade? Com muita saudade. Não dá bronca, não? Não, eu fui com saudade. É eu que fui com saudade. E a data do casamento, Dona Maria? Vocês já marcaram? Como é que é? Ainda não. Estou esperando a nossa superiora diretora, né? Estamos esperando por elas, né? Nós fomos, mas por vocês, já podia, mais rápido? Mais rápido possível, né? Nós fomos ali na sala dela para poder pegar a aliança e ficar noiva, né? Aí ela disse, dá mais um tempo, às vezes... O José muda para cá porque ele está esperando que vai, às vezes, vir para aqui, né? Ele não mora aqui dentro, mas ele está naquela expectativa que vai vir morar aqui. Agora, Ruth, eles estavam contando pra gente, a Dona Maria já foi casada 2 vezes. Ela é bem animada quando o assunto é casamento. E o seu José também, ele já casou 2 vezes, só que com a mesma pessoa. Agora, qual que é a expectativa da senhora, do senhor também, seu José, para esse novo relacionamento? Como é que é? A senhora se acha mais madura, Dona Maria? Para mim é a mesma coisa. É? Mesma coisa. Mas tem mais experiência agora. Mais experiência. Mas eu, para mim, estou naquela que tivesse uns 40 anos. Tá animada? Tô animada. Tem gente que fala assim, você ainda tá animada a casar? Eu falei, tô, ainda não morri, ainda tô viva. E o senhor, seu José? Aí a animação, cada tempo que passa, é mais melhor, porque tem 22 anos que eu moro sozinho, né? Então, ansioso, então, para arranjar uma companheira? Eu pelejo para ver se eu arranjo uma companheira, agora eu tô arranjando, né? Tá, a minha felicidade, né? E a senhora estava dizendo para mim que se sente também mais sabidinha quando o assunto é sexo. Mais inteligente, né? Na experiência de uma vida de casamento, eu me sinto mais experiência, né? Porque quando me casei, o primeiro casamento, tinha 17 anos, casei assim uma pessoa sem conhecer nada. Não fui, papai não levou a gente para a escola, nunca estudei, criado em fazenda. Papai nunca abriu a mão pra gente, a não ser ir na igreja católica e mais nada. Nunca dormi uma noite fora de casa. Tá bom, então. Bom, a gente volta agora ao estúdio. É com você, Ruth. Obrigada, Bernadette. Virgínia, é verdade que a idade traz essa segurança a mais para as pessoas? Com certeza, né? Principalmente ouvindo esse casal, quer dizer, provavelmente os primeiros casamentos foram feitos numa época onde não existia controle da natalidade, né? Pílulas anticoncepcionais. Então o sexo, ele era feito com muito medo, com muita vergonha. As pessoas idosas, quando ficavam grávidas, mostravam para todo mundo que elas tinham tido relação sexual e isso causava culpa e vergonha. Então, com certeza, agora a experiência é muito maior, a qualidade é muito maior. A mulher, por exemplo, tem um controle muito maior em relação ao orgasmo. Ela é muito mais rápida em relação ao orgasmo, pela experiência. E o homem, até ter idade, ele demora mais um pouquinho. E, de repente, aí existe uma combinação muito melhor e um equilíbrio muito melhor nas relações. Virgínia, o que você achou do exemplo dos dois alegres, super animados com o casamento e ali mesmo ali na Vila Vida, vivendo aquilo com muita expectativa? O que você achou do exemplo deles? Eu achei o exemplo fantástico, porque parece que eles descobriram que a sexualidade não é só genitalidade. A gente não faz sexo só do umbigo para baixo e nem do joelho para cima. Parece que existem outras formas de fazer sexo, né? Existe carinho, existe a paixão. E a gente fica assim, eu pelo menos fico muito emocionada quando eu vejo um casal de velhinhos fazendo a sua caminhada de manhã aí pelos bosques. Então parece que eles voltam a namorar, uma coisa que nós adultos às vezes esquecemos de fazer, nos obrigamos a viver o sexo como sinônimo de genitalidade e aí ele passa a ser obrigatoriedade e aí ele não fica tão saboroso. Então a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e continua essa conversa daqui a pouco. Ao vivo, hoje no Jornal do Almoço, a psicóloga Virgínia Suassuna, que fala sobre o sexo na terceira idade. Virgínia, a gente sabe que a terceira idade traz uma série de mudanças físicas, emocionais. O que muda em termos de resposta ao sexo? Olha, na realidade, quando a gente percebe, né, a resposta masculina, o que ocorre é que o homem ele tem uma ereção diferente da ereção, é claro, de quando ele era jovem. Agora, por outro lado, ele consegue fazer uma coisa que a mulher gosta muito, ele consegue retardar o seu orgasmo. Então, isso, de alguma maneira, o privilegia. Em relação à figura feminina, o que ocorre é que a lubrificação vaginal diminui. Então, as mulheres ficam um pouquinho mais secas, mas isso não se preocupem com isso. Vá até a sua ginecologista, porque já existem medicações importantes para que você solucione esse problema.
E por outro lado, um aspecto que é muito positivo é que ela consegue ter o orgasmo mais rápido. Então, dessa forma, como eu já havia colocado, facilita o equilíbrio na relação sexual. Bom, a gente vai ver que além do lado psicológico, uma vida sexual saudável na terceira idade depende também de cuidados com o corpo. Nós vamos ver agora as orientações de um médico ginecologista. No climatério, a mulher, por diminuição do estrogênio, ela começa a ter a diminuição da lubrificação vaginal pelo estímulo sexual e, consequentemente, as relações ficam difíceis e dolorosas. E o prazer, como é que fica na terceira idade? O prazer, corrigido essa questão hormonal, se ela existir, ele volta a ser normal. A Daniele de Anápolis telefona e pergunta se o sexo na terceira idade pode afetar o organismo da pessoa. Só se for para afetar, Daniele, positivamente. O que algumas pessoas ficam um pouquinho preocupadas é com a relação ao problema cardíaco, né? Então, pessoas que já tiveram problemas cardíacos ficam com medo, porque o sexo é tão gostoso mesmo, né? De apresentar uma nova disfunção. Mas, ao contrário, ele faz muito bem, ele libera tensão. E caso você aí que esteja nos ouvindo tenha provavelmente algum problema de saúde, procure o seu médico, porque o sexo só dá prazer e faz bem. Virgínia, mas nesse processo todo da idade, todo esse conceito que existe na sociedade de se falar e com certeza de se praticar, a gente viu um exemplo da dona Nira, que ela colocou ali, de que quando ela era mais nova tinha mais dificuldade, depois vieram os filhos, e agora ela consegue, de certa forma, fazer isso de uma forma mais tranquila, um pouco melhor. Os casais, na idade um pouco mais avançada, conseguem entender isso e compreender essa essência toda? Olha, a maioria dos casais não conseguem entender essa dinâmica toda. Eles não descobriram a liberdade que eles têm exatamente por estarem na terceira idade para praticar a sexualidade. Você não tem mais que cuidar de filho, você não tem mais a obrigação de trabalhar tanto, de procriar. Então, de alguma maneira, a sociedade acaba te libertando. Mas, infelizmente, a consciência ainda não é geral, Anderson. Bom, e nós voltamos agora à Vila Vida, uma casa de idosos de Goiânia, de onde fala a repórter Bernadette Coelho, que vai conversar com um casal de recém-casados. Bernadette. É isso mesmo, Ruth. Olha, é o casal, a dona Jandira e o seu Antônio Batista. Eles já casaram há 2 meses e a gente vai conversar com eles agora para saber como é que é esse casamento. Vocês dois ainda estão em lua de mel? Como é que é? Lua de mel. Nós estamos em lua de mel. Como é que é essa lua de mel, seu Antônio? Vai devagar. É devagar? É devagar. Hoje em dia o senhor não tem mais pressa? Não. De antes eu tinha, agora eu não tenho pressa. Não. O senhor acredita que no relacionamento sexual, no relacionamento mais íntimo, isso é muito importante, a experiência conta muito. Hoje em dia, a experiência do senhor já permite o senhor ir mais devagar. É assim, dona Jandira? É mais devagar mesmo. Agora, quando a pessoa fala que nessa idade, a senhora, por exemplo, tem 71 anos, seu Antônio Batista tem 75, as pessoas falam, não, mas nessa idade não se quer mais casar, a gente quer mais sossegar. Não tem nada disso, então, não? Não, não tem, não. A senhora já foi casada outra vez? Já fui casada. Segunda vez agora, né? E como é que a senhora avalia agora esse relacionamento da senhora? Como assim? Como é que a senhora acha que a senhora está vivendo esse relacionamento? Mais experiência. É? E essa lua de mel, então, dura até quando, hein, seu Antônio? Ah, isso aí agora não sei, Deus sabe, né? É. Fôlego o senhor tem? Tem. Ok. Você. Boa sorte para vocês no casamento. Ok? Nós voltamos ao estúdio. Ok, Bernadette. A gente continua essa conversa daqui a pouco. Nós vamos agora para um intervalo comercial. Com $50 mil. O Jornal do Almoço de hoje fala sobre a vida sexual na terceira idade. E a gente está conversando sempre em termos de casal. Existem também pessoas que são viúvas, que são solteiras nessa idade. Como é que fica a vida sexual para essas pessoas? Olha, é muito interessante, porque depende do viúvo. Tem viúvo, né, que a mulher realmente já morreu, mas ele a mantém viva dentro de si. E aí, de repente, ele fica numa abstinência sexual total, porque, de alguma forma, ele se sente traindo essa pessoa. Então, é importante que o viúvo assuma que está viúvo e que ainda está vivo, e, por isso, ele precisa, de alguma maneira, né, estar praticando a sua vida sexual. Para a mulher solteira, nessa idade, é mais difícil? É mais difícil para a mulher solteira, porque, de alguma maneira, a mulher solteira até essa idade tem uma repressão sexual muito maior. E aí, de repente, ela faz opção pela abstinência sexual. Virgínia, tem muitas perguntas dos telespectadores aqui. O Francisco do Capuava. Por que uma pessoa que é casada há muito tempo não conseguiu ser fiel à esposa? Pode ser devido à falta de prazer?
Pode ser devido à falta de prazer e aí ele fica tentando buscar prazer fora de casa. Agora, o mais interessante seria, Francisco, a pessoa buscar dentro de casa através do diálogo. Porque buscar um prazer fora de casa, qualquer mulher pode te dar prazer. Ela não faz mais nada do que obrigação. O grande desafio é você conseguir ter prazer com a sua companheira. Eurípides do Jardim Vitória, por que depois dos 40 anos uma pessoa pode perder o interesse sexual? Olha, se ele está perdendo o interesse sexual, ele deve estar perdendo o interesse pela vida também. Né? Então, de alguma maneira, algum estresse ou alguma situação que de alguma maneira esteja mobilizando ele como um todo, está fazendo com que ele perca esse interesse. Porque esse interesse sexual é vida, é libido e ela só termina com a morte. O Edgar de Anápolis, muita gente ligando de Anápolis, diz que a mulher dele tem 37 anos e há 5 anos eles não têm relação. O que a doutora pode me dizer sobre isso? Olha, de repente é importante você verificar quais são as formas de prazer que de repente ela gostaria de estar sentindo. Às vezes não é apenas através da penetração. A masturbação no clítoris é fundamental para que a mulher sinta prazer. Então, talvez você utilizando outras formas de estimulação, ela possa aí sim vir a descobrir o prazer. A Cláudia do Jardim Guanabara, qual o maior motivo de uma pessoa na terceira idade não sentir mais prazer no sexo? Tem as influências culturais também. Fica parecendo assim que a mulher depois dos 40 anos, né, ela não tem mais direito ao prazer. A nossa identidade sexual está muito associada com a maternidade. Você não é mais mãe, então de repente você não tem direito ao prazer. Então ela pode ter engolido da sociedade alguns preconceitos e de repente não conseguiu ainda digerir. Como é que os filhos vivem a sexualidade dos pais? Você acha que em determinado momento o filho pode ser um repressor para o pai ou para a mãe? Sem dúvida. Os filhos são repressores porque eles não conseguem perceber que a mãe, antes de ser mãe, é mulher, que o pai, antes de ser pai, também é homem. E nessa questão da terceira idade tem um aspecto interessante. Muitas vezes os filhos proíbem os pais de assumirem a sexualidade por causa da questão econômica. Eles ficam com muito medo de que uma relação afetiva e sexual pode levar, né, a uma perda de dinheiro. Então, cuidado, porque os nossos pais também têm direito à sexualidade. Virgínia, em poucas palavras, na terceira idade é possível manter uma vida sexual ativa? É possível, principalmente porque o homem já não é mais aquele fogão elétrico, ele também virou um fogão a lenha. A mulher também é um fogão a lenha. Aliás, a gente sempre foi um pouquinho mais demorada mesmo. Então, por isso, 2 fogões a lenha acabam se encontrando e, com certeza, tem a qualidade do prazer que nós jovens, às vezes, não conseguimos ter. Virgínia, muito obrigada e boa tarde. Boa tarde.